Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas de direito penal, hoje nós vamos falar de culpabilidade, tá? Capacidade penal, concurso de agentes, concurso de crimes, tá? Essa é a nossa aula número 7. Então, culpabilidade. Qual é o conceito de culpabilidade, tá? Dizemos que culpabilidade é um juízo de reprovação social. E esse juízo de reprovação social, ele vai funcionar como um pressuposto de aplicação da pena, verificando-se se o agente podia motivar de acordo com a norma penal e ainda agir de modo diverso, conforme a exigência do direito. Tá? Então, quando eu estou falando da culpabilidade, é um juízo de reprovabilidade, né? E é essa capacidade que o agente tem, né, o agente criminoso, essa capacidade que ele tem de se motivar de acordo com a norma penal. E essa motivação, né, que o agente criminoso tem para agir de acordo com a norma penal, ele pode agir de modo diverso ou de modo contrário às determinações da norma penal, tá? Quando eu falo de culpabilidade, eu não posso confundir culpabilidade com culpa, porque culpabilidade ela é diferente de culpa. A culpa ela é um elemento subjetivo do crime e se localiza no fato típico, abrangendo tanto o dolo, elemento natural, como a culpa, elemento normativo. Por que essa diferença aqui? Dolo é elemento natural e culpa é elemento normativo. Porque o dolo, ele é a vontade própria do agente. A gente diz é o ânimos, é a vontade, tá? É o interesse em fazer, em praticar determinada conduta, tá? E a culpa é um elemento normativo, por quê? Porque a culpa ela não está relacionada à vontade do agente criminoso, tá? Mas há elementos criados pelo legislador, há elementos que estão compostos na lei. Por isso que quem age com culpa age por negligência, imperícia ou imprudência, que são elementos que a lei criou, que a norma criou. A negligência, a imprudência e a imperícia, tá? Quando o elemento age por negligência, imprudência ou imperícia, ele não está agindo por vontade própria, né? Aquele fato ocorreu porque ele foi negligente, aquele fato ocorreu porque ele foi imperito, ou aquele fato ocorreu porque ele foi imprudente, e não porque ele agiu com a vontade de praticar aquele ato e de produzir aquele resultado, tá? Depois vamos para a capacidade penal. O que é essa capacidade penal? A capacidade penal é o conjunto de condições que o sujeito deve ter, né, para ser titular de direitos e obrigações na esfera penal. Então, quando eu falo de capacidade penal, nada mais é do que todas aquelas condições inerentes àquela pessoa para que ela esteja sujeita, tá, a direitos, né, a exercer direitos e a assumir obrigações na esfera penal, tá? Não vamos confundir aqui com capacidade civil, estamos falando da esfera penal. Então, a capacidade penal. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo dentro dessa capacidade penal, tá? Sujeito ativo é o autor do delito. Então, se tratando de capacidade penal, quem é o sujeito ativo dessa capacidade penal? É o autor do delito, ou seja, quem cometeu a infração penal. E o sujeito passivo é a vítima, o ofendido. Quem foi a vítima daquela infração, quem é o ofendido em relação àquela infração, tá? Passamos adiante, vamos falar sobre o concurso de agentes. O que é o concurso de agentes? De uma maneira mais simples, mais fácil de se entender, concurso de agentes é a prática de crime por duas ou mais pessoas. Então, sempre que duas ou mais pessoas cometem crime, eu estou diante de um concurso de agentes, tá? E quais são os requisitos para que ocorra esse concurso de agentes? Nós temos 3 requisitos. Primeiro, pluralidade de agentes. O que significa isso? 2 ou mais. Pluralidade, eu tenho que ter 2 ou mais agentes praticando aquele crime, aquele delito.
Liame subjetivo. O que é esse liame subjetivo? A gente fala que liame é a ligação, né? Ou seja, tem que ter uma aderência, tem que ter uma ligação entre a vontade, entre uma vontade e outra, tá? Então, essa aderência, essa ligação entre uma vontade e outra pode ser antecedente ou concomitante. O que significa isso? Significa que as partes envolvidas com aquela prática daquele crime, elas têm que estar unidas, as vontades têm que ser iguais, tá? Elas têm que estar juntas naquela ação. E essas vontades, elas podem anteceder a prática delituosa ou pode ser no momento da prática delituosa, tá? Como, por exemplo, uma pessoa chama a outra e fala, vamos assaltar aquela mercearia ali? Se a outra pessoa concordar, for lá no dia seguinte e assaltar aquela mercearia, tá? A gente fala de um liame subjetivo antecedente, porque elas planejaram, combinaram antes e no dia seguinte foram lá e praticaram aquele delito. Se a pessoa está conversando com a outra e passa um cidadão e essa pessoa fala para a outra, vamos roubar o celular daquele cara agora? E a pessoa imediatamente aceita, é concomitante. Tá? Estamos diante de um liame subjetivo concomitante. Por quê? Porque uma vontade aderiu à outra naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Antecedente, uma vontade aderiu a outra vontade com dias de antecedência, ou com dia, ou com horas, né? Ou com tempos de antecedência. Tá? E depois nós temos a relevância causal. Tá? O que significa isso? Que a colaboração daquelas partes envolvidas, daqueles autores do crime, daqueles agentes criminosos, ela tem que ter relevância. Ou seja, a participação de cada componente criminoso naquela ação criminosa tem que ter uma relevância para o resultado daquela prática delituosa. Tá? Então, as vontades, tem que haver essas vontades, tá? Tem que ser uma pluralidade de pessoas, as vontades têm que estar ali comungadas entre si, tá? E as participações têm que ter uma relevância causal, ou seja, as participações de cada pessoa envolvida naquela prática delituosa tem que ter uma importância no resultado daquela prática delituosa, ok? Passamos agora para os concursos de crimes, tá? Qual é o conceito de concurso de crimes? Concurso de crimes, ele ocorre quando uma ou mais pessoas praticam duas ou mais ações, tá? Ações penais, infrações penais. Então, aqui no concurso de crimes, pode ser uma pessoa ou mais de uma pessoa praticando duas ou mais infrações penais, tá bom? Onde está a previsão legal para esse concurso de crimes? Está nos artigos 69 a 72 do Código Penal, tá? Nós dizemos que esse nós temos sistemas de apreciação da pena em concursos de crimes, tá? Então nós dizemos que nós temos o sistema de absorção, temos o sistema de exasperação, temos o sistema do cúmulo material e temos o sistema do acúmulo jurídico, tá? O que é cada um desses sistemas? O sistema da absorção é um sistema que diz que a pena a ser aplicada é a do delito mais grave, desprezando-se os demais. Esse sistema ele é utilizado em Portugal e no Brasil, tá? Temos o sistema de exasperação, que diz o seguinte, que a pena aplicada é do delito mais grave, aumentada em certa quantidade em decorrência dos outros crimes, tá? E temos o sistema do cúmulo material, que é a soma das penas. Então pega-se as penas e soma-se e chega-se no resultado. Temos o sistema do acúmulo jurídico, que é no qual a lei limita a pena a ser cumprida diante de um critério pré-estabelecido, adotado na Espanha, tá? Esse sistema, ele geralmente multiplica-se a pena menor pela maior, tá?
Passamos agora para o concurso material, que está lá no artigo 69 do Código Penal. O que diz esse concurso material? Tá? O que significa? Concurso material ele ocorre quando o agente, né, o agente criminoso, o autor do crime, ele mediante a prática de uma ação ou omissão, tá? Ele pratica 2 ou mais crimes. Então, o autor do crime, ele pratica uma única ação e, em decorrência dessa única ação, tá? Ele comete 2 infrações. E essas 2 infrações, ou mais, 2 ou mais infrações, elas podem ser idênticas ou não, tá? Quando eu falo de ação e omissão, tá? Essa ação ou essa omissão para a prática delituosa, elas estão se referindo à conduta daquele agente criminoso, tá bom? E mais de uma ação ou omissão significa condutas praticadas em tempos diferentes, tá? Horas, dias ou meses. O crime continuado não deixa de ser uma espécie de concurso material, mas por ficção conta com a benesse da lei. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um concurso material, tá? Determinada pessoa dispara de arma de fogo contra uma outra pessoa, contra outras 2 pessoas e mata essas 2 pessoas, tá? Neste caso, tá? Essa pessoa que fez esse disparo de arma de fogo deve ser condenada por 2 homicídios em concurso material, tá? Por quê? Porque se ela for condenada a pena mínima em cada um deles, tá? A pena dessa pessoa terá um total de 12 anos de prisão, tá bom? E aí o que você percebe? Que nesse exemplo, tá? Os 2 crimes eles ocorreram no único momento, no único contexto fático, tá? Mas a gente tem que frisar que para que ocorra esse concurso material, isso é irrelevante, tá? Tanto faz, não importa se os crimes foram ou não cometidos em um mesmo momento, em uma mesma situação, tá? Esse concurso ele pode ser homogêneo e pode ser heterogêneo, tá? Quando eu falo de um concurso homogêneo, eu estou diante de mesmos crimes, ou seja, mesmos tipos penais. Então, por exemplo, 2 homicídios, como no exemplo que nós acabamos de dar. Aí é um concurso material homogêneo, tá? Concurso heterogêneo, tá? Quando ocorre crimes diferentes. Então, no exemplo que nós passamos, onde o cidadão atirou e matou 2 pessoas, se ele tivesse atirado e matado uma e causado lesão corporal na outra, nós teríamos um concurso heterogêneo, porque são 2 crimes diferentes, são 2 figuras típicas diferentes, tá bom? Depois passamos para o concurso formal, que está lá no artigo 70 do Código Penal. O que é esse concurso formal? O concurso formal, ele ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, tá? Então, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes ou não. No concurso material, o agente é mediante mais de uma ação, tá? No concurso formal, é mediante uma só ação, tá? Então, numa só ação, ele pratica 2 ou mais crimes. Então, a gente tem como exemplo um cidadão que ele rende um casal de namorados, tá? A e B, tá? E subtrai os celulares de ambos. Seria um crime único, um crime de roubo, né? Seria um crime único ou um crime de roubo? Ou teria esse agente em uma única conduta produzido 2 roubos, tá? Se há um entendimento lá no Supremo que diz o seguinte, tá?
Se houver a violação ao patrimônio de pessoas distintas, deve o agente responder por mais de um delito em concurso formal, tá? Roubo qualificado consistente na subtração de 2 aparelhos celulares pertencentes a 2 pessoas distintas no mesmo instante, tá? Então, a jurisprudência lá do Supremo, ela é firme nesse sentido. Então, se numa única ação, tá? No exemplo que nós demos, tá? O casal de namorados, uma única ação, porque a ação foi única, ele praticou um roubo. Nesse roubo único, nesse roubo único, ele subtraiu coisas de 2 pessoas diferentes, tá? Então, numa única ação, ele praticou o crime de roubo, tá bom? A 2 pessoas. Esse concurso formal também, ele pode ser homogêneo e também heterogêneo, tá? No homogêneo, quando os crimes são idênticos, tá? Então, exemplo, uma pessoa atropela com lesão, a pessoa comete o crime de atropelamento com lesão corporal em 2 pessoas, tá? Heterogêneo, tá? Um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, tá? Então a pessoa praticou em alguém um homicídio culposo, tá? E na outra uma lesão corporal culposa, tá, ok? Seria o mesmo tipo de crime de atropelamento, tá? Só que não foi homicídio culposo e na outra pessoa foi lesão corporal culposa, por isso que é heterogêneo. São tipos penais diferentes, lesão corporal e homicídio, tá? Nós temos aqui o concurso formal próprio, tá? Que também é conhecido como perfeito, tá? Que é aquele na qual o agente, mediante uma ação ou omissão, produz 2 ou mais resultados sem agir com vontades autônomas, tá? Um exemplo, a pessoa, o autor do crime, o agente, em sua ação, por erro na execução, tá? Atinge B, tá? Então, a pessoa, ele quer matar a vítima A, tá? Porém, por erro na execução, tá? Da sua empreitada, essa pessoa também atinge B, e ambos são mortos. Percebe que um dos homicídios de A se deu por dolo, porque ele tinha vontade mesmo de matar o A. Porém, o do B não foi dolo, foi culpa, porque a intenção dele não era matar B, era só matar A, tá? E aí, o que acontece? Num caso, ele age com uma intenção, com ânimos, com dolo, tá? No outro caso, ele age por culpa. Por quê? Porque naquela situação do B, não era o resultado pretendido. O resultado pretendido era apenas matar o A, porque ele atirou para matar o A. A intenção era matar o A. Então, com o A, atingiu-se o resultado pretendido. Com o B, não se atinge o resultado pretendido. Tá ok? Depois, nós podemos, nós vamos falar sobre o concurso formal, o crime continuado, que está no artigo 71 do Código Penal, tá? E qual é o conceito do crime continuado? O crime continuado, ocorre o crime continuado quando o agente, por meio de 2 ou mais condutas, tá? 2 ou mais condutas, comete 2 ou mais crimes, tá? Na mesma espécie e pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes, tá? E aí entende-se que os subsequentes crimes praticados naquela ação, eles devem ser entendidos como continuação do primeiro, tá? Então, um exemplo de crime continuado, os exemplos mais comuns de crime continuado, são os crimes de
chacina, tá? Onde, mediante aquilo que eu acabei de falar para vocês, as condições, né, são crimes de mesma espécie, tá? Condições de tempo, no mesmo tempo, local, no mesmo local, e o modo de execução, no mesmo modo. E outras semelhantes, tá? E aí nós estaremos diante de crimes continuados. Esse é o exemplo mais comum de crime continuado, que é o crime de chacina, tá bom? Existem muito mais outras coisas que eu mandei no material escrito para vocês sobre concurso de crimes, tá? Então vocês deem uma lida no material escrito, porque não daria para nessa aula expositiva falar sobre todo o material a respeito dos crimes continuados. Então aqui eu fiz apenas um resumo bem rápido, um resumo breve, tá? Para que vocês tivessem uma noção básica dos crimes continuados, do concurso de crimes, tá? Mas no material escrito vocês vão poder ver isso de uma maneira mais aprofundada e inclusive com mais exemplos, tá bom? De qualquer maneira, estou à disposição para qualquer dúvida. Então, se alguém tiver alguma dúvida, basta me procurar que estarei à disposição para saciar as dúvidas de vocês, tá ok?